Olá e bem-vindos ao Got Shell, o seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Hoje é sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. Eu sou o Dino, CTO da IntegraSul, e me acompanham Anderson de Godoy, líder de Red Team da IntegraSul. Olá, pessoal. Gerson Luiz Leite, analista de cibersegurança Blue Team SOC na IntegraSul. Boa tarde, pessoal. E como convidado especial hoje temos Ayrton Feliciano Júnior, gerente de Cybersecurity no Banco BMP. Ele é profissional de TI há 14 anos e em segurança da informação há 6 anos. Coautor do livro Resposta a Incidente Cibernético, uma visão multidisciplinar. E é professor, mentor de cursos de cyber. Muito bem-vindo, Ayrton. Obrigado, boa tarde. Primeiramente, prazer aí. Obrigado pelo convite. Espero ter um bate-papo agradável aí com os amigos aqui, poder estar contribuindo e aprendendo também. Legal. Ayrton, eu queria começar pedindo para te falar um pouquinho de ti, da tua carreira, o que tu tem feito, o que te atraiu para essa área de cibersegurança, para a área de CSIRT também. Então, estou há 14 anos aí no mercado, né? Ingressei como todo mundo, né? Field Service, formatando computador. Eu brinco, né? Eu sou novo, tô com 34 anos, mas já comecei, não era difícil, né? Era 2, 3 discos para formatar, não tinha drive fácil para procurar, né? Isso meados de 2011 ainda, né? Então vivi um pouco da área nostálgica aí de segurança, né? Hoje tá tudo muito fácil, né? Para esse pessoal de field aí, né? Então facilitou bastante a própria tecnologia, né? Então, eu ingressei na parte de field e logo já fui para a infraestrutura, né? Então, consegui já ficar mais próximo aí das coisas que de fato naquela época eu gostava, né? E que era importante. Então, eu olhava que quando parava qualquer coisa a nível de servidor, parava a empresa inteira. Então, aquilo já me fascinava. Pô, eu quero trabalhar com isso aí porque isso aí deve ser importante. Porque para lá um servidor, vê um monte de gente ligando aqui, né? Então, comecei a me interessar pela área de infraestrutura, né? E daí já comecei também a estudar, né? Então já tive desde cedo é, esse essa compreensão que o estudo ele ia ser necessário, né? Até porque a tecnologia ela é viva e até hoje a gente está estudando, a gente nunca para. Então lá atrás eu já tinha essa visão, né? Então fiz a minha graduação também já nesse primeiro período de trabalho com Field, né? E daí fui evoluindo, né? Fui para infraestrutura, depois fui para uma grande gestão financeira, né? Que daí começou a vir os desafios, né? Acho que gestão financeira é onde tudo acontece loucamente, né? Ainda mais com infraestrutura. Então lá na gestão financeira eu já acabei, consegui acabar minha graduação. E lá eu já comecei a me encantar um pouco por segurança, né? Isso estou falando em meados de 2015 para 16, e nem segurança nem é o que era hoje. A segurança naquela época era firewall e antivírus, né? E antivírus nem tinha console gerenciada, nada, era tudo ainda muito simples, né? A gente nem falava resposta, search, nada disso ainda era coisa de filme, né? Não existia. E por questões de ter pessoas lá que já fazia isso, até uma história engraçada, o cara que me fez aí para a área de segurança, na época do Cicobi, é um cara que ele veio de fora, né? Ele era do Egito, então ele veio pro Brasil, conheceu uma brasileira ali, a história dos caras de fora, né? Se interessou por ela, daqui a pouco o cara tá morando aqui no Brasil, falando inglês malemar e caiu para trabalhar no Cicobi do meu lado, não falava nada, ele tinha que aprender português. Então acabou sendo legal que a gente na troca de experiências ali, ele me mostrou algumas coisas, ele trabalhou num banco bem grande do Cairo lá, né? Então, ali eles já tinham uma visão muito maior do que a gente aqui no Brasil, né? Então aquilo já me fascinou. E conforme foi avançando, né, o mundo foi avançando de forma digital, eu fui olhando que segurança sempre tive para mim que ia ser uma hora, cara, não vai ter como não ter segurança, né? Então, em 2018 eu já fiz a primeira pós aí em segurança, já pensando em ir para a área, não trabalhando diretamente, mas infraestrutura, tudo que a gente fazia era segurança, né? Então, autenticação, a gente que cuidava, fora a gente que mexia, no final, a gente ainda fazia algumas coisas, não com foco, mas fazia, né? Então, já comecei a ficar mais próximo dele quando eu fiz essa pós, né? Minha especialização, já comecei a entrar para o mundo aí das plataformas de estudo, né? Dos CTFs, para se capacitar, né? Porque naquela época não era fácil que nem hoje, subir uma máquina virtual e poder trabalhar, né? A gente também tinha todos esses desafios, né? Mas sempre gostando de segurança, olhando que dentro da gestão financeira mais ainda, né? Fraude acontecendo o tempo todo, problema, enfim, tudo aquilo e, cara, é tudo muito difícil
né? Não só difícil de chegar na pessoa na origem, mas correlacionar tudo aquilo, ter uma visão daquilo, né? Para você conciliar o que estava acontecendo. Então, isso sempre me fascinou. Pô, eu queria participar, trazer uma visão melhor, ou se antecipar de alguma coisa, né? E daí em 2020 eu de fato entrei, né? Eu entrei na área de segurança, né? Foi quando eu vim para Joinville, eu sou do Paraná, né? Então eu sou de Maringá, tô aqui exportado, eu vim a trabalho. Então aí que eu tive a oportunidade numa grande indústria de Joinville de poder implementar a área mesmo, né? Tipo assim, como toda empresa tinha área de segurança, mas de infraestrutura. Essa empresa ainda via que segurança era firewall, era antivírus e era as consoles ali, né? Então eu tive que implementar o conceito de segurança do zero, que é trazendo desde a conscientização, né, fazer um onboard de novos colaboradores, até segregação de usuário, desenvolvedor, implementação de duplo fator, ambiente controlado, né? E daí, inclusive, essa passagem, né, por essa empresa e esse meu trabalho, de fato, 100% focado em segurança, aí eu digo, né, saindo um pouco dos estudos e de ser só alguém que participava com alguém, mas não, como responsável e ter que fazer aquilo acontecer, ter que construir a jornada de segurança, foi bem desafiador, mas foi bem legal, né? A gente, como todo, a gente sofre bastante, mas foi bem legal. E, inclusive, o livro que eu escrevi saiu dessa minha passagem por lá, né? Um livro eu falei sobre preparando do PLP, né? Que é do porteiro ao presidente para um ataque cibernético. Então, a gente sabe que isso, no físico, tem uma portaria e no virtual tem alguma forma de alguém entrar em algum lugar, né? Alguém vai ter que chegar por alguma porta, né? E depois, né, dessa passagem, trabalhei umas consultorias aí com o SOC, 100%, né? Então é algo que eu comecei a, de fato, entrar nesse mundo mais de ser search mesmo, né? De resposta a incidente, de estar mais focado o dia a dia, respirando segurança da informação, né? E daí faz 1 ano, 2 meses que eu voltei de novo para o mercado financeiro, né? Então é um mercado que, de novo, né, faz a gente criar uma resiliência muito grande, porque o dia inteiro, toda hora, a todo momento com problema, a gente tendo que sustentar a operação de tudo e ainda assim olhar para frente, trazer melhoria, né, e focar em tudo. Então, nesse tempo aí de 6 anos que de fato eu foquei em segurança, também continuei me especializar, né, então fiz uma pós de CTI, para focar bem na área, né, fiz uma pós de governança. Acho que é legal, os MBA aí é importante para a gente estar sempre se capacitando e várias certificações, né? Certificações eu brinco, né? Isso a gente nem conta mais como um diferencial, né? Tu tem que ter, né? Então vou pilotar um Firewall, vou pilotar um antivírus. Tu tem que. A certificação nada mais é do que você se aprofundar o conhecimento naquilo, né? A gente sabe que a melhor prática é aquela que pratica, não adianta ter um papel que tem certificação, só não pratico também, mas não adianta eu só praticar e não conhecer do que aquele produto pode me entregar. Eu sempre brinco que é o piloto com o carro. Piloto de Fórmula 1 tem que dirigir carro de Fórmula 1. Se der um piloto de Fórmula 1 dirigir um carro de Fórmula 2, ele vai reclamar. Se der um cara de Fórmula 2 para dirigir um carro de Fórmula 1, ele vai bater o carro. Então, tu tem que estar sempre se conciliando, né? E para mim, os estudos foi sempre isso, né? Toda vez que eu precisei pilotar alguma ferramenta, eu sempre tentei me especializar, né? E estamos aí, né? Nessa vida que a gente gosta, né? 24/7, toda hora um problema, mas sempre feliz da vida aí, né? Sabendo que a gente está não só contribuindo para o lugar que a gente está, mas para o mundo também, né? Que seria do mundo sem nós, né? Já tem tanta dificuldade sem a gente, segurança, imagina o que seria desse mundo, né? Pois é. Hoje, pós-pandemia, 100% digital, sem os nossos cabelos a menos aí durante o dia, né? Isso até é um ponto, né, que uma vez, tu comentaste antes, né, que era muito mais difícil, né, que a gente não tinha ferramenta, não tinha, era tudo meio, assim, cada um fazia de um jeito, não existia padrão para nada, não existia, hoje em dia, as ferramentas que a gente tem de telecomunicações e de informática também ajudam muito e facilita muito o nosso trabalho. A gente consegue dormir mais, né? Mais tranquilo também, né? Porque não é mais aquela coisa de 20 anos atrás ter que ficar virando noite para para migrar servidor e para fazer infraestrutura que hoje em dia a gente consegue planejar melhor, né? Sim, Certamente. sim. A escalabilidade hoje, né? Acho que tudo, É, a tecnologia em si, ela evoluiu bastante, né? A gente fala desde infraestrutura, que é algo que eu sempre trabalhei, né? E pensa antes, para mim subir, cara, a estrutura que tem hoje, sei lá, a gente precisa subir 20 aplicação. Fazer isso igual era antes, no método antigo, é uma loucura. Hoje tu sobe Docker lá, escalona, faz uma vez só, morreu, aparece de novo, e vida que segue, né? Então,
Hoje, Uhum. com certeza, facilitou bastante, né? E como tudo na vida, né? Tudo que facilita por um lado, dificulta pelo outro, né? Isso também para quem olha para o lado do cybercrime aí não é diferente, né? Então eles também subiram vários bots, várias coisas. Eu brinco, né? Tu quer saber como tá hoje segurança? Faz um teste simples. Pega uma máquina aí Linux, sobe um Apache e aponta para a internet. Vê quantos segundos Ah. vai durar para bater um botnet na tua porta. Um É coisa que é SSH absurda. aberto. Antigamente não existia isso. Até alguém descobrir quem que era você, o teu IP para te fazer um port scan. Hoje, cara, tu sobe é automático. Parece que os caras estão escaneando a internet em tempo real, tá? Eles já te acham ali e, cara, se tu não tiver preparado, tu vai ter problema, né? Então, tem um lado bom, que tudo escalona muito rápido, e tem esse outro lado também, que o atacante tá do outro lado, também tá te olhando de forma muito rápida ali e sabe que você existe, né? Eu brinco, não tem mais essa, sou só uma empresinha aqui, um bar da esquina, ninguém sabe quem eu sou. Uhum. Sobe um servidor aí, não protege ele não, que todo mundo vai descobrir quem tu é, depois de 10 segundos. Uhum. Não, Aproveitando esse sobre o cybercrime aí que tu comentou, né, que cresceu, eu tenho curiosidade porque a gente não tem tanto contato aqui na região, né, assim, o segmento que a gente atende mais é empresas, assim. Como é que é a parte de ataques direcionado para a parte de financeira, né, que acredito eu que é bastante grande, é um alvo valioso, né, para os atacantes. Como é que é o do dia de vocês, assim, desses ataques? Cara, é algo assim até assombroso, né? Se a gente falar de volumetria, cara, a gente tem aí uma média de mês, mais de 6 milhões de acesso ao nosso ambiente, com mais de 2 milhões de bloqueio pelo AF, fora os outros conteúdos que a gente tem, né? Então, é um volume gigantesco, né? A gente tem hoje uma consultoria que faz CTI para nós, cara, foi mais de 5 mil casos fechados, desde de vazamento, né? De credenciais, a exposição de marca, a gente monitora os nossos VIPs também, então assim, de fato, por ser um lugar financeiro, e todo o board, toda a empresa, ela tem, todo mundo conhece, né? Tu vai no LinkedIn, tu vai no próprio site da empresa, tu consulta quem é dono, então tu vira um alvo de muito potencial. E, cara, é absurda, assim, a quantidade que chega em todas as bordas, né? Desde o cara tentando escanear uma API, fazer algo diferente, ao cara fazendo um V-phishing, querendo se passar por alguém nosso da TI para instalar um acesso remoto, é um e-mail de phishing que chega, né? Então, o mercado financeiro ele é muito visado, né? Porque a gente sempre brinca, a gente aqui é três passos, né? O atacante entrou, mandou para um Pix para um lugar, dali para frente sumiu, né? Outra empresa, o cara vai ter que fazer o ataque, fazer um ransom, pedir resgate, se tiver backup bem estruturado, talvez você não paga. A gente não tem esse tempo. Nós temos que estar protegido literalmente em tempo real para sanar o problema de forma sempre rápida, né? Mas assim, cara, Anderson, é absurdo, né? Se a gente mostrar a volumetria, é algo absurdo. Isso que a gente ainda, né, comparado às grandes, as grandes corporações financeiras, a gente ainda não chega no nível, né? Mas, de fato, você já sobe com alvo nas costas por ser do setor financeiro, né? E aqui o presidente prega muito segurança, acho que tudo que sai, né, tudo que a gente faz é muito pensado em segurança. Então, desde o desenvolvedor lá, que a gente faz solução de SAST-DAST, escaneia código, faz pentesting, tem time ofensivo, defensivo. A gente se preocupa desde né, da construção do código, mas a gente tem essa ideia que, por mais que a gente faça tudo isso, né, e caminhe essa jornada de desenvolvimento seguro, a gente ainda tem bastante demanda, né? A gente é bastante alvo aí, mas, cara, é absurdo, assim. Trabalhei em indústria, tipo assim, tu sai do 1 pro 10, entendeu? É algo, não tem como, é muito, muito absurdo. Eu É, imagino que pode falar, Di. que é o assunto, né, do podcast de hoje, né, de resposta a incidentes cibernéticos, né, em inglês, pelo que eu entendo, é Computer Security Incident Response Team, né, então onde entra o CSIRT nessa, ele vai agir quando, ou vai definir diretrizes para tu agir depois que aconteceu alguma tentativa ou algum incidente? Sim, a gente trabalha de forma preventiva, né? Mas a gente sabe que a questão de ter um plano montado e ter tudo isso definido, você vê a diferença
com o time montado e cada passo definido. Não quer dizer que isso vai fazer com que você não sofra nenhum problema, é ao contrário. Uhum. A gente falava assim, não se você vai invadir, é quando o cara vai te invadir. Agora mudou, agora é como você está se preparando para uma invasão. Como você está preparado para uma invasão. Você vai ser invadido, mas como você está preparado? Uhum. Então a gente olha muito isso hoje, né? Então de ter tudo documentado, já de ter os planos de resposta a incidente do pronto, de ter os times preparados, tipo, o que aconteceu no incidente, né? A gente passar todas as fases, né? Desde detectar o incidente, mitigar o incidente, responder o incidente. As pessoas têm que, cada um saber ter o papel ali. A gente teve um incidente, esse incidente, vou pedir para o meu time lá de Blue Team, que eles precisam fazer um OSINT, eu preciso pesquisar mais sobre aquilo, daqui a pouco tá tendo que fazer um contato com o ator de ameaça, com o OPSEC e tudo mais, então a gente tem que ter tudo isso meio que planejado e pronto, porque senão na hora do incidente que a gente for pro War Room, aí, cara, é uma loucura, né? Então, essas definições e a própria preparação do time, fazendo isso dentro de casa, né? Então é legal, né? Hoje essa parte também tá comigo, então tanto do time ofensivo quanto defensivo, a gente hoje fica a gente fica na mesma sala. Tem papéis diferentes, mas no final a gente tá sempre junto, né? Então, ou sempre se contribuindo. Então, aconteceu lá o Code Strike, né? A nossa ferramenta, a nossa EDR bloqueou o malware. A gente não para no bloqueio do malware. A gente avalia quem que é o malware, se é algum TTP que é direcionado para a gestão financeira, leva isso para outro time. Então, o cara de ofensiva, toda análise de malware, debuga o malware, fala que é tanto, tá funcionando em memória, ele faz isso, ele abre isso aqui, abre essa porta no Fire. Então, a gente faz esse trabalho que eu vejo que ele é uma preparação muito grande para quando acontece algo, né? É uma coisa que eu vejo no mercado que o pessoal não faz. Pô, a ferramenta bloqueou, cara, a vida que segue, ela tá ali para isso. Muitos eu não vejo indo atrás do porquê bloqueou. E daqui a pouco é uma campanha direcionada para ti, o cara só vai mudar a origem que veio, ele vai tentar te atacar de novo. Então é importante estar entendendo esses movimentos e estar com o time preparado. Porque, de novo, não é se, é como você vai estar preparado na hora que um ataque acontecer, né? Tá. Para ajudar eu e todo mundo que não está tão íntimo com o termo C-Cert, de forma bem acadêmica, vocês, pode ser também o Gerson, o Anderson também, de forma bem acadêmica, o que conceitua, né? O que define o C-Cert e como isso se interliga com SOC e com outras áreas de Blue Team? Geralmente, a equipe de C-Cert é quem vai fazer a parte de resposta a um incidente dentro da organização, né? Se a gente pegar a própria... aqui não vai funcionar muito bem, mas a explicação do Gerson que a gente teve, demonstrando todo o conjunto do SOC, em que cada um tem uma função específica, né? Então, o SOC é um conjunto de times que fazem uma parte de monitoramento de ameaças, resposta a incidente, assim por diante. O C-Cert é o cara que vai justamente ver o que aconteceu ali para tomar uma ação. Então, é como se fosse o processo para a melhoria daquilo que aconteceu dentro do ambiente pós a exploração, né? Então, vai ter a análise de todo a cadeia ali do ataque, do que aconteceu, juntar as informações, né? Se foi através do malware, quem que foram os hosts envolvidos, se teve comprometimento, vazamentos, listar todas essas informações desse ator malicioso e aí trabalhar no que dá para se melhorar para que isso não volte a ocorrer. Então, é o processo para melhoria do ambiente. Então, geralmente, o C-Cert atua já nessa parte ali. Então, pode ter uma equipe antes de forense, de investigação, que vai passar as informações adiante, e o MDR, que vai fazer a coleta dos eventos para fazer. Então, é mais ou menos nessa questão. Você Sim, sabe que então, C-Cert não é a função, né? Ele é um procedimento. Então, tu vai ter um time de C-Cert em uma determinada companhia que vai ser composto por perfis de profissionais. Então, talvez o cara não tenha um só completo, talvez o cara não tenha um Blue, um Red Team, não tenha um cara que faz Hunt, não tenha um cara de CTI, você vai se limitando. Então, o legal dentro de um time de C-Cert é você ter todos esses papéis que, com certeza, quando a gente fala de incidente, tu vai ter mais braço para poder ter uma visibilidade melhor, ter as informações de forma mais rápida, né? Então, um cara de SOC N1 ou N2, o cara ele não sabe fazer um hunting certo. Como é que ele vai saber algo mais detalhado sobre aquilo
de o cara lá que precisa fazer o bloqueio, se for no Fire ou for em outro lugar, né? Então, C-Cert, né, é mais é como se fosse uma modelagem, né? E quanto mais pessoas expert tiver, por isso que é importante a empresa evoluir, né? E aqui a gente fala em segurança em camadas, porque de fato não existe bala de prata, não existe, tem um C-Cert. O que é C-Cert? Então, assim, tem um processo de C-Cert, mas antes disso vem as pessoas, os procedimentos, o SOC, né? O próprio NOC, porque pode ter alguém de infra, por que não participar da resposta de incidente? Vai ter o cara de Blue, vai ter o cara de Red, de Purple, Threat Hunt, o CTI. Essa hora é a hora da Arhum que chama todo mundo, né? Eu acho que é só legal ter isso bem definido para, de novo, né? Estando com as pessoas certas, é mais fácil você ganhar a guerra ali, ganhar a briga, né? E também você tá com as armas boas e bem preparado com os planos, tendo alguém orquestrando é legal. Sim, então vai ter tanta parte de resposta imediata, que eu quero, sei lá, estancar o vazamento. Vai ter o cara que vai investigar para ver se tem permanência, vai ter o cara que vai mudar a política de segurança e planejar para que isso não aconteça outra vez. Sim. O cara que vai Então, por isso investigar que é se aquilo multidisciplinar. foi algo direcionado, pô, isso aqui que a gente recebeu é algo meu, foi para mim? Não, aí o cara fala, não, cara, isso aqui é o TTP tal, ele tá atuando nessa camada, começou em tal lugar, então, de novo, né, tratar o incidente, ele vai virar um PDCA completo, por isso precisa registrar, ir para base de conhecimento, você tá olhando para aquilo, e, de novo, né, o que eu falo pro meu time, nunca fique insatisfeito, né, o que é isso, cara, nunca acha que não vai acontecer de novo, a gente já teve casos de tratar um malware e passar um mês e aparecer de novo com outro domínio, com outra coisa, mas o método ali que ele queria chegar era o mesmo. Então, por isso que é importante manter esse ciclo, né? Ter sempre o PDCA, detectou, mitigou, respondeu, documentou, base de conhecimento, lição aprendida, voltou. E isso vai estar sempre, né, dentro, né? Sempre acontecendo. E eu imagino que no ambiente bancário seja muito mais APT, né? Ou seja, vocês são o objetivo, vocês vão ver muito mais ataques originais e de repente únicos, de repente até Zero Day, muito mais do que outras empresas que de repente o objetivo é, que nem tu falaste antes, vou fazer um ransomware com os dados para tentar monetizar ou tentar usar aquela empresa como ponte para algum outro ataque, né? Então, é ainda mais desafiador, eu imagino, no caso de vocês, porque toda a situação é uma situação nova, né? Não tem nada de genérico. Sim, o que é o mais complexo para nós aqui, né? E acho que tanto o Anderson quanto o Gerson, eles vão poder me ajudar com isso. Cara, o que é mais difícil para mim? O ransomware para mim é tranquilo, o mais difícil é um usuário autenticado. Sou gestão financeira, o cara precisa autenticar no meu ambiente para fazer uma transação. A gente Como teve que eu monitoro notícias o há cara pouco tempo, né? autenticado, né? Fazendo coisa errada. Tem como? Tem. Comportamento, anomalia. Pô, o Ayrton sempre loga de Joinville. Que ele logou de Fortaleza. A gente monitora isso hoje? Anomalia, comportamento? Isso faz parte do trabalho. Porque o cara tem que se autenticar. Ele pode se autenticar. A credencial pode ser vazado. O MFA pode ter sido vazado. Vazado não, pode ter sido comprometido. Pode acontecer. Mas, de novo, tem outros métodos de eu garantir que o Ayrton não é o Ayrton, cara. Ele tá com um comportamento estranho. Pô, ele nunca logou desse lugar aí, entendeu? E hoje é muito comum a gente ver as empresas não olhando para isso. Não, cara, o cara tá autenticado, logou, login com sucesso, tá tudo beleza. Não. Por trás de um login Aí, com sucesso, tu precisa fazer todo um trabalho também de monitoramento, né? sim, e limitar também e eu acho que é muito importante também política de acesso para quem pode fazer o quê e limitar exatamente o que o cara pode fazer, porque, né? O cara tá rodando script direto no SQL no banco, sei lá. Tô imaginando aqui e o cara faz cadastro lá, né? Enfim, não teria nada a ver com o trabalho dele, né? Daí tu consegue também já usar que tipo de ferramenta que se usa hoje em dia para identificar esses pontos fora da curva. Tem ferramentas hoje de mercado em que a gente mede anomalia a nível de presença, né? Então, por exemplo, o Ayrton ele sempre acessou a plataforma A. O Ayrton logo na plataforma A faz o trabalho dele e tal. Só que a plataforma A ela tem vários acessos. Mas o Ayrton ele tem um jeito de fazer. Aí daqui a pouco ele começou a consultar coisas dentro da plataforma A que ele não fazia. Um CPF aqui, clicar no botão ali e tal coisa que desviou o comportamento dele. Então essa ferramenta hoje ela pode falar, esse cara aqui ele desviou o comportamento.
Ele entrava aqui, fazia aquilo, sempre fez isso daqui, foi para frente. Agora ele começou a ir para o lado, né? Então a gente chama isso de avaliação de postura. Isso é muito importante, né, para a gente monitorar até no âmbito de transacional. Porque, de novo, né, no financeiro a gente sai um pouco do que é convencional para nós. A gente fala de banco, de servidor, de coisas. Não, aqui a gente está falando de camadas mais altas, né? Então, de novo, como é que eu monitoro o cara que ele tem que estar autenticado? O cara precisa ser autenticado, ele precisa estar ali, né? Mas como que eu monitoro ele? Então, hoje tem sim plataformas que ela te traz isso, né? Até mesmo o Ayrton sempre pega, ele clica de um jeito no mouse e aqui ele faz isso. Agora ele começou a fazer diferente. Então, essa parte de avaliar a postura para esse segmento, ela é bem importante. Porque, de novo, eu vou ter que ter o usuário autenticado. O cara vai ter que estar dentro do meu ambiente, né? Então, eu preciso saber como monitorar esse comportamento dele dentro do meu ambiente. E daí levar as informações para o SOC, né? Criar daí sim os health checks, os playbook de forma bonitinha, para saber que o Ayrton ele trabalha das 8 às 18, porque que ele logou 10 da noite. Ele pode até ter logado, fui acionado por algum momento ali e tal, mas tem a Gmood, tá registrado, tem todo o processo. E é uma coisa que a gente vê que falha muito hoje, né? Todo mundo é muito bom para criar processo, mas para seguir ele, para fazer acontecer já é mais difícil. Né? Então, quantos lugares a gente não vê as políticas feitas aí, mas quando tu vai fazer o teste de mesa, não é bem assim. Ah, a senha tinha que expirar com tantos dias. Tu vai lá testar, tá? Ah, não pode ter usuário que a senha nunca expira. Tu vai lá olhar e tem. Né? Então, isso a gente sabe que tá no nosso dia a dia. É uma coisa que eu sempre falo. Cara, a gente precisa fazer o básico bem feito. E para mim, o básico bem feito é isso. Eu determinei uma política, eu preciso fazer que ela funcione. Isso para mim já é fazer o básico. Então, eu vejo muita empresa, né, profissional querendo fazer, né, algo mirabolante, inventar a roda e muitas vezes não precisa. Né? Proteger o básico, seguir o básico, né? E se está escrito ali, fazer acontecer. E geralmente dessas pequenas Eu queria coisas, tu perguntar começa a chegar pro no Gerson resto. mais Entendeu? especificamente, porque assim, a realidade do Ayrton, uma que é, claro que né, ele tem toda uma experiência com vários clientes e tal, mas hoje em dia o dia a dia é a realidade do BPM, do BMP, desculpa. Né? E tu, Gerson, o que tu tem visto assim o C-Search pode ser uma entrada de um cliente que ainda não tem nenhum tipo de monitoramento, não tem nenhum tipo de política de resposta a incidente, né? O cara, muitas vezes, eu quero um SOC, só que ele, de repente, não tem maturidade e nem de repente, estrutura para ter um SOC, né? Como é que o C-Search, tu acha que ele, de repente, é uma porta de entrada para esse cliente que está começando a entrar nessa área de resposta a incidentes? Perfeito. Até uma dúvida, uma pergunta que eu ia fazer para o Ayrton, tanto com questões do lado dele como cliente, né? Então, hoje eu trabalho aqui na IntegraSul, nós somos terceirizados e eu sempre entro em contato com clientes diferentes. Então, até eu queria ver uma visão. Assim. O que eu vejo muito hoje? Muito em questão mais de comercial, então, um cliente, tanto um diretor, outro, eu quero proteger minhas coisas. Só que eu vejo como cada equipe uma forma de engrenagem. E essas engrenagens, acho que elas sempre precisam de uma base bem estruturada. Então, o que muitas vezes um cliente, alguma coisa que a gente sempre quer, eu quero um C-Shirt porque eu quero proteger. Mas tá, tudo bem. Mas tu sabe o que tu quer proteger? Então, tu tem tua estrutura, tu sabe quais são os seus serviços que vocês usam, quantos computadores que vocês têm, os seus usuários, o que os usuários de vocês fazem. Então, esse ponto é bastante importante. Então, o C-Search, ele vai, ou pode ser tanto o SOC, o MDR também, ele necessita de algumas ações anteriores para funcionar, ele não vai ser alguma coisa sozinho. Então, por exemplo, vai ter uma equipe técnica que vai fazer a manutenção do ambiente para fazer a parte de visibilidade. O SOC ou o C-Sharp ele precisa ter a visibilidade do ambiente dele. E quem vai fazer essas coisas vai ser um cara de TI. Então, essa parte, esses pré-requisitos, eu acho bastante importante no C-Sharp enquanto você vai fazer, buscar esse tipo de equipe, esse tipo de serviço. Bem legal, Então, eu acho que concordo. alguns pontos importantes, então, quando o cliente vai ali pesquisar ou tentar fazer algum tipo de serviço de search, essas partes mais de pré-requisito antes. Cara, antes de contratar um search, vamos ver o que computadores nós temos aqui,
que tipos de serviço nós vamos proteger, nós temos servidor web, nós vamos proteger um servidor web, nós temos banco de dados, que versões que eles estão, está tudo correto, tudo certinho, porque não adianta, acho que não adianta nada ter uma equipe bem estruturada, um C-Shirt, se tu não sabe o que tu tem que proteger, qual que vai ser as métricas e afins. Então eu vou aproveitar para o gancho do Jefferson ali para falar que eu concordo com ele ali, por causa do... Não é um problema as pessoas quererem ter uma equipe, um time de C-Search. Só que precisa de rastreabilidade para funcionar o serviço, para funcionar, para ser efetiva a resposta, né? Hoje, mesmo a gente com N ferramentas ajudando nessa parte de rastreabilidade, se um endpoint não tiver informações e ele fazer parte da cadeia do ataque, alguma coisa assim, já dificulta para nós a identificação, né? Então, tu imagina quando tu não tem nada dentro do ambiente e tu quer fazer essa parte de resposta a incidente. Vai ser muito mais difícil. Então, esse é um ponto. É bem legal que eu já comentou. Então, uma coisa que eu gostaria bastante de ver sobre a tua visão como cliente, como alguém que busca serviços externos e protege alguma coisa interna, quais são as suas dores, assim, as suas maiores dificuldades, não técnicas, mas também gerenciais, que tu atua ali no dia a dia, como, nós somos C-Shirt, nós precisamos responder, mas tudo bem, nós temos investimentos, nós temos a compreensão de outras áreas técnicas, setor de TI, pode ser também o setor comercial, o setor financeiro. Será que eles entendem o que é a segurança? Qual que é a tua dificuldade em relação mais à parte gerencial do que à parte técnica? Então, eu, Ayrton, toda vez antes de comprar qualquer ferramenta, eu já faço a venda dela interna dentro de casa. Então, eu sei o que eu tô comprando, né? Então, assim, eu nunca, vou num evento, vi uma ferramenta, tem que comprar. Não, montar um SOC, né? Até a parte do SOC, eu participei da implementação do SOC aqui, né? Então, eu participei de todo o processo. E no início eu falei pra galera, não, cara, a gente não tem como, você quer ter um SOC, a gente não tem procedimento, a gente não tem nada, a gente não tem inventário, a gente não tem um CMDB bem versionado, tá? A gente vai subir. A gente tem um monte de ferramenta que a gente não usa bem direito, então primeiro precisamos organizar tudo isso, saber o que a gente tem, aí sim eu vou para um SOC. Porque, de novo, SOC não é ferramenta, SOC é processo e procedimento, precisa ter isso bem definido. Uma vez que tu tens definido, aí ok, aí tu pode comprar qualquer ferramenta. Aí não importa a ferramenta. Lógico que a ferramenta ela vai ser importante para as ações. Então, desde um IBM QRader, RapidServe, até ferramentas open source como o ASO, cara, isso tudo já tem se você tiver um processo bem feito. Por quê? Vou entregar para você, Gerson, está aqui minha base de ativos meus inventários, está aqui meu CMDB, está aqui meu processo de desligamento, está aqui meu processo de admissão, está aqui todo o procedimento, está aqui o procedimento de quando tem um alerta lá na minha ferramenta tal, como que o time tem que decorrer, né? Então, Ayrton, toda vez eu sempre olhei para a jornada. Então, aqui na BMP não foi diferente. Eu olhei para a BMP e vamos construir uma jornada. E a jornada ela parte de tudo, né? Desde ferramentas de treinamento, campanha de phishing, até ferramentas para mim ter uma visibilidade boa e responder a incidentes. Então, preciso ter a visão do que aconteceu para saber como responder, né? Então, eu acho que isso é importante para todo profissional quando for definir, né? E trazer algo para dentro da tua casa, traga algo que você conheça, que vai ficar muito mais fácil de você vender internamente. Já pense também, né, nos KPIs que tu vai apresentar para o teu negócio, sabendo da importância, então dá volumetria, leva isso para o board para ele entender que assim, ó, vou comprar uma ferramenta de gestão de vulnerabilidade. Ó, a gente protegeu aqui nesse mês mais de 50 mil vulnerabilidades. Por quê? Porque essa ferramenta tem um processo automatizado, ela já reconhece as vulnerabilidades, ela já pega e faz correção com patch de correção. Então, acho que tudo isso é importante, né? Quando a gente fala de SOC, no contexto geral, nada mais é que uma área inteira, né, de profissionais de segurança. Acho que, de novo, construir esse alicerce e saber o que tu tá precisando é importante. Até mesmo para explicar para o parceiro, né? Porque o parceiro entende de fato o que você quer e talvez o parceiro entenda a ponto de saber que você está no início de uma jornada. Tipo assim, uma falha que eu vejo muito é o pessoal querer comprar algo, mas já olhar para o fim. E não, a gente tem que começar alguma coisa. Então, tu geralmente começa um pouco menor. Aí tu vai melhorando, tu vai potencializando aquilo, tu vai entendendo melhor sobre aquilo e daqui a pouco tu vai estar num nível de maturidade grande, né? Então, isso é algo que eu, Ayrton, também sempre olhei. Vou começar algo, lógico, eu quero sempre começar
no melhor, mas com entendimento que eu vou ter que evoluir com aquilo. Não compro nada, coloca a ferramentinha aqui e a partir de amanhã tô tranquilo. Só porque eu comprei a ferramenta A, que no evento o cara falou que era boa. Não, a ferramenta pode ser boa, mas se não tiver os pilotos certos, não tiver os processos, cara, é mais uma das ferramentas. E a gente, enquanto cyber, eu sempre falo, quanto mais ferramenta, melhor. Eu já tenho uma empresa que faz para mim a parte de CTI, né? Se eu tivesse duas, melhor ainda, porque os motores de vazamento de Dark Web é diferente das duas, um ia acabar contemplando a outra, né? Então eu, Ayrton, sempre olhei muito isso, cara. Quanto mais ferramentas para o meu negócio, para aquilo que eu preciso fazer, melhor. Mas eu preciso entender daquilo que eu estou fazendo, que eu estou protegendo, que o meu time está realizando, né? Então isso é algo importante. Aí fica mais fácil para a consultoria, né? Levar para a consultoria já essa visão, até mesmo da dor, muito mais fácil de vocês me ajudar. Ó, tem esse problema com isso. Eu preciso olhar para essa vertical que eu tenho esses X eventos, só que eu não tenho ninguém especialista, né, nisso aqui, eu precisava de um apoio nisso aqui. Ficou muito mais fácil falar, Ayrton, entendemos tua demanda e a gente consegue te ajudar com isso. Então aí você falta, né, essa clareza. Não pode trazer uma consultoria para dentro, que ela faz o teu trabalho, ela não conhece o teu dia a dia. Da mesma forma, você não conhece as ferramentas todas no nível de especialização da consultoria, porque ela tem várias pessoas com vários perfis que tu não vai ter no teu time. Então, é essa troca. Eu, dentro de casa, conhecendo a minha operação, levando a minha necessidade para vocês, e vocês com a expertise, uma consultoria que conhece muito, trazendo para mim e a gente fazendo essa troca. Né? Eu sempre falo que aqui, para mim, os parceiros é quase que colaborador interno também. Né? A proximidade ela tem que ser nesse nível para poder evoluir com todas as frentes que a gente tem. Perfeito. É mais ou menos isso. Muitos até gestores e clientes, eles acham que, tipo, as ferramentas são plug and play, assim. Comprou a melhor ferramenta, a mais cara, instalou dentro do ambiente e deu. Estou protegido, nada vai me atacar, nada vai me afetar. Daí o carinha lá com uma ferramenta open source, bem estruturada, processos, está mais protegido que esses caras. Então, muito obrigado aí pela sua resposta, contribuiu bastante. Valeu. Inclusive, a gente já pegou casos, né? Quando a gente começou com o serviço do SOC, isso era mais comum, né? De aparecer, tá, mas como assim? A gente agora tem as ferramentas, tem tudo, e ainda assim os caras conseguiram. É exatamente para isso que a ferramenta é, para te mostrar isso que antes tu não via, né? Tu conseguir ter esta visibilidade e conseguir identificar, senão esse seria um caso em que talvez o ataque iria permanecer por N tempo dentro da tua estrutura, sem tu ver, até que ia acontecer algo mais grave, vazamento, coisa assim. Então, obviamente o processo da detecção tem que funcionar, né, para acontecer a melhoria. E segurança nunca é demais, né? Então, quando a gente fala isso, acho que é importante os líderes, né, e quem está à frente, ter essa compreensão. De novo, tenha o máximo de ferramenta que tu consiga, mas não a modo de ser subutilizada. A gente vê muito isso aí no mercado, né? A gente chega lá, o cara tem várias ferramentas. Vai lá no firewall do cara, o cara tem um firewall de próxima geração, a gente tem várias marcas boas aí, né? Eu mesmo sou um cara que, como vende infraestrutura, acho que pilotei quase todos, né? Comecei lá com o Sonic Wall em 2015, que foi os primeiros firewalls de próxima geração. Depois veio os Fortinet bombando, já trabalhei com ForcePoint, tô no Palo Alto agora, Checkpoint. Então, assim, é firewall igual. O que muda? O que tu faz nele? Como tu protege? Tu tem as redes bem definidas, tem segregação de rede, tem aplicado o que precisa de comunicação, faz o dever de casa, entendeu? Então, acho que é isso que é algo que, de novo, né? Quando eu falo de fazer o básico bem feito, é tu olhar para dentro da tua casa e, cara, eu tenho isso e com certeza, eu sempre brinco, o cara vai ter no mínimo um AD, ele vai ter um Office 365, ele vai ter um Firewall. Essas três coisas aí, se o cara plugar em qualquer SN, ele vai ter bastante informação para ele ter bastante coisa para olhar. Né, o AD lá, você vê quando o cara adiciona alguém no grupo administrador, você vê se tem as contas de, né, principalmente com acesso elevado, se tá a conta não expira, você vê movimentação estranha a nível de Kerberos, você monitora, o teu Sysmon tá ativo lá, que você consegue ter visão de tudo. E que custo o cara tem de fazer isso? Nada. Ir lá no servidor, ativar a auditoria do Windows, ativar o Sysmon e jogar isso para um CIEM. Ou para qualquer um Syslog. Então, por isso que eu digo que ferramenta que ele teve que comprar? Nenhuma. Ele precisou primeiro definir o processo dele, aí sim, com isso definido, ele pode trazer ferramentas que vai dar uma visibilidade melhor para ele desses logs, ele vai conseguir ter uma automação. Daqui a pouco a gente
eleva o nível, né, cara? A gente vai para ferramenta de resposta a incidentes, né? Como tem várias ferramentas boas open source, né? Tu integra com The Hive, que já vai ter um MISP atrás para fazer correlacionamento de TTP, e daqui a pouco tu tá automatizando a tua resposta. Então, daqui a pouco tu coloca um shuffle para fazer SOAR. Então, de novo, acho que metodologia tem bastante, mas a gente tem que olhar lá no começo. Não adianta eu querer pôr a automação na borda se eu nem ativei o Sysmon e a auditoria lá para saber que alguém está colocando o cara no grupo de domain admin, eu não sei. Daqui a pouco eu tô com 30 domain admin na minha empresa e eu tenho 2 caras na infra. Entendeu? E o problema vai partir dali. Então, eu vou ter uma movimentação lateral, cara. E quando a gente fala de AD, vocês sabem que 99% dos BO acontece ali. Então, se a gente sabe disso, por que eu não protejo? Por que eu não audito? Por que eu não olho, né? Então, o básico ainda nos dias de hoje funciona. Não adianta software e investimento sem cultura, né? Exato. Tem E que, a tem que cultura tem que começar partir pela da gente, cultura né? de segurança. Parte da gente que é o responsável de saber que, cara, eu tenho que olhar isso. Eu preciso auditar, eu preciso cuidar, senão vou ter problema, né? E isso hoje em dia, as áreas, né, os setores são muito mais interligados, são muito mais. Tem que se conversar muito mais, né, principalmente para a questão de segurança, né. Uma vez era comum o marketing é totalmente independente da produção, que é independente do comercial, e como se fossem unidades, né, o centro de custos diferentes e ninguém se conversava, cada um fazia de um jeito, né? Hoje em dia não tem mais espaço para isso, né? A empresa ela é uma só, né? Acho que o cara do marketing ele pode ser tão ofensor quanto o cara de segurança. Uma vez que ele não tem um treinamento, ele recebe um phishing, clica no phishing, não só isso, baixa o artefato, executa, daqui a pouco é um artefato que teu EDR, XDR não pegou. Pode ter o melhor EDR. Hoje a gente sabe que tem artefatos que ele vai bypassar essas ferramentas. Acabou. Então não adianta tu ter o teu cara de segurança, outras áreas lá, não conhecer daquilo que tu faz, né? É o que eu falo lá na empresa. Então, assim, eu, Ayrton, brinco, né? Nós, em segurança, a gente tá na bolha. Nós aqui somos uma bolha. Mas o pessoal lá de fora, pra gente aqui é muito bom tudo isso. A gente sabe se cuidar ali no e-mail, nos acessos. Mas e o cara do marketing? E o cara do financeiro lá que tá recebendo o boleto? Ele sabe validar se aquele boleto não é fraudulento? Ele só vai olhar pro QR Code, vai escanear, não vai validar se o pagador é o mesmo CNPJ que ele tinha que pagar, ele não vai tomar alguns cuidados, né? Então a segurança, ela literalmente ela tá na companhia inteira, né? E no livro, né, eu retrato isso quando eu falo de preparar do PLP, né, que é do porteiro ao presidente, é isso. Então o cara chegou na portaria da empresa hoje. Como que o porteiro, o que ele é instruído? Qualquer cara pode chegar, com qualquer crachá, chega lá e falar que sou do Mercado Livre, que eu vou entrar, eu posso entrar? Se eu posso, ele já está com processo errado de segurança na entrada, segurança de perímetro. Então, a segurança, a gente sabe que tem a parte digital, que é o Qualquer que a um com gente uma olha hoje. escada entra numa empresa, né? Isso. Tá, ele pode fazer qualquer problema, né? O cara pode, sei lá, fazer um acidente, sei lá, tentar contra alguém, não só no mundo digital, deixar um pendrive ali numa máquina. Então, o porteiro, né, ele precisa ser treinado igual os outros, mas pro que ele faz, pro dia a dia dele. Então, ele recebe e-mail, ele tem a cancela, ele tem os acessos às câmeras, esse cara tem instrução, né, fora da instrução rotineira dele, que é do trabalho dele, como que a gente vai lá e aborda esse pessoal? Né, até mesmo para eles ser os guardiões do modo de falar, pô, isso aqui que tá estranho, recebi isso, não acontecia antes, começou a acontecer isso. Porque o maior dificultador o nosso hoje é isso. Cara, o que a gente não mede, a gente não corrige, não melhora. Tô lá sentadão, 1000 usuários, não é possível que durante o dia, 24 horas do dia, não aconteceu nada, na empresa tem 1000 usuários. Eu, possivelmente, não tô sabendo, mas o que aconteceu, aconteceu. Alguma coisa sempre acontece durante o dia, entendeu? Sim. Só que assim, se eu não permeio entre as áreas, se o pessoal não traz essa informação e eu não meço de forma nenhuma, como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou corrigir? Como é que eu vou fazer segurança? Eu vou ter a triste ilusão de achar que eu tô seguro porque ninguém me reclamou. Só que até tem um problema que ele vai acontecer e eu também não vou saber como agir porque eu não tô me preparando para aquilo, né? Não tô preparado para aquilo. Uhum. Ninguém hoje pode se dar o luxo de não saber nada de segurança da informação. Todo mundo tem que ter. Não é uma disciplina opcional em qualquer área, né? Hoje, mesmo no pessoal, né? Todo mundo tem que estar letrado até certo ponto em segurança da informação, né? É uma realidade do mundo que a gente vive, né? No pessoal mais ainda, né? Porque o meio digital foi muito bom, né? Mas ele acelerou. Lembra que, tipo, 5 anos atrás, 6 anos atrás, para acessar qualquer plataforma de bank, tu tinha que ter o instalador, o extensor, instalar na máquina,
Era toda uma confusão. Hoje, cara, baixa um celular ali e qualquer um instala. Bom, muito bom. Só que pro atacante também isso é bom. Essas pessoas não tinham cultura de ter um antivírus no computador, você imagina no celular. Você imagina se eles vão ter a sagacidade de baixar um aplicativo que pede permissão da câmera, de geolocalização de tudo e saber que aquilo não precisa? Os treinamentos que eu faço, eu trago isso para o usuário. Tá, quando você está no aplicativo, ele pede permissão para a câmera, para as coisas. Você deixa? Ah, eu deixo, por quê? Precisa? Porque eu tenho medo de não funcionar o aplicativo. Então, assim, o usuário ele não tem instrução que o aplicativo não precisa da localização dele. Para funcionar aquele aplicativo, não precisa de nada disso. O aplicativo pede porque a gente sabe por que eles pedem. Né? É Uhum. para analisar comportamento, para fazer, entendeu? Mas o usuário final, e é uma falha nossa de não levar essa informação para eles também não sabem. Né? Então, E às vezes. essa É, abordagem social é importante, né? um cacoete, e isso é culpa minha e do pessoal da TI. Às vezes o pessoal pergunta, posso fazer isso, posso fazer aquilo, só diz sim, não, e não explica o porquê, né? Que nem tu falaste agora, vai dar permissão de câmera para o aplicativo, tenho medo de não funcionar, né? Mas explica, a câmera só vai precisar se ele precisar, ele quer tirar uma foto de alguma coisa. Então, fazer a pessoa pensar no porquê que precisa aquela funcionalidade, ou assim, como é que começar a pensar de repente com a cabeça um pouquinho do golpista ou do cara, né? Tentar. Por que ele iria estar pedindo isso, né? Que estranho. Achei essa pergunta que ele fez meio atípica, né? Por quê, né? Sim. E tentar incentivar isso nas pessoas, né? Essa mente um pouquinho mais inquisitiva, né? Sim, isso tem parte de nós, né? Acho que assim, ó, nós quatro aqui, alguém algum dia já pediu assim, tô querendo comprar esse notebook aqui, ele é bom? Duvido que vocês nunca foram É investigar bom. sobre assim. E a gente É olha bom e para fala, quê? pô, lá vem o cara, né? Cara, eu geralmente o que eu faço? Primeira coisa, tu quer comprar? Antes do é bom, primeira coisa que você tem que saber, tem 2 sites que você tem que sempre que entrar. Sites confiáveis, coloca o endereço lá e vai no Reclame Aqui e vê se essa empresa não tem reclamação. Primeira coisa. Depois a gente vai pro bom, mas o que tu precisa e tal. Porque a gente sempre vai para aquele cara sair já pro que é. Memória, processador, tá, isso tá bom. E esquece do que Vi a gente no tem que falar pro anúncio do cara. Que Instagram. é isso, que é instruir os sites confiáveis, que é mostrar pro cara que ele tem que constar um reclame aqui, que é ele ver a reputação da empresa. Essa é a nossa função perante o usuário. Só que a gente não para fazer isso. Então eu sou um cara que eu paro, eu explico, vou lá e explico pro cara. E o que isso geralmente gera? A empatia. E o cara para de te olhar como aquele cara, pô, aquele cara é gente boa, fui lá pedir um computador pra ele, me ensinou isso e tal. É coisa que o cara nem sonhava. E o cara ficou felizão e levou aquilo pra vida pessoal. E daí quer melhor e segurança melhor que o cara levar aquilo pra vida dele pessoal? Porque se ele preocupar na vida pessoal, dentro da companhia, a gente tá tranquilo. Porque a gente vai ter Uhum. ferramentas para fazer tudo o que precisa. E se ele tiver já com essa ideia de, cara, não posso clicar, tem que tomar atenção e tal, cara, a probabilidade de você diminuir seus incidentes é gigantesca. Então a gente está procurando ferramentas. Agora a moda é IA, né? Ferramenta com IA, tudo é IA, e o teu usuário continua lá, só querendo uma informação, só querendo se aproximar de ti, mas tu nunca ligou para ele. E daqui a pouco a melhoria em segurança vai ser ir lá e estar mais próximo do teu usuário. Então isso é algo que eu, Ayrton, particularmente gosto de trabalhar bastante, né? Até sou um cara muito requisitado pelos usuários ali, né? E paro o que eu estou fazendo, lógico, né? A demanda do dia a dia é bem loucura, mas toda vez eu gosto de parar e escutar o usuário lá e ajudar, né? Porque no final, dentro da companhia, os usuários são meus clientes, né? A gente tem nossos clientes que estão lá fora, que é cliente de alguém, eu sempre brinco, né? Alguém sempre é cliente de alguém. E a gente dentro da companhia, os nossos clientes são os usuários. Então eles têm que estar bem, eles têm que estar bem atendidos. Eles vão atender os nossos clientes bem, que é o usuário dele, e esse é o ciclo. A empresa existe e tem as áreas porque alguém é usuário de alguém. Né? A gente é usuário do RH quando a gente vai lá e pede uma coisa. Como que o RH trata nós? A gente pergunta uma dúvida para ele. Pô, colaborador tal, vai estar de atestado, como é que funciona? Faz isso aqui, pronto. Elas vão lá, elas param com aquela paciência, ensina a gente e tal. E a gente não faz os mesmos, não faz o mesmo, geralmente quando é coisa com a gente, porque a gente acha, cara, é cyber, esse cara nem sabe o que eu vou falar. Aí se você falar de uma linguagem 100% técnica, cara, pega um C-Search aí quando você tiver um incidente aí no teu Instagram aí que foi hackeado, chama um C-Search que vai te ajudar, ele não vai saber. Pô, teu Instagram, vai lá, ativa MFA, explica por que o cara tem que ter MFA, e vai, e aquele cara vai entender, né? Então, de novo, eu acho que isso, Odino, parte de nós quatro que estamos aqui, que vive a bolha, né? Olhar para esse cara não só como o cara que só pediu a indicação do computador, né? Mas já
aproveitar a oportunidade e levar a segurança para ele. Porque tem o cacoete, né, do pessoal da TI de falar, tratar o usuário como um inimigo, né? Como usuário, né? Ou, A gente sempre fala, é o é o teu usuário. cliente. É, O usuário é nosso cliente, tem que você olhar ele como cliente, com certeza vai sempre mudar a tua ótica para as coisas. Pô, tá chegando mais um cliente aqui para mim, né? E quem não quer ter um cliente novo? Quem não quer ter um novo cliente, ainda mais ele dele satisfeito, né? Então é tudo que a gente procura, né? Então acho que essa é uma ótica que eu sempre procurei. Lógico que você vira o cara mais requisitado e tal, e tá tudo bem. Isso faz parte de todo o processo, né? Não é só valoriza o atender, teu passe. não é só atender chamado, né? Isso também faz parte, né? Atender os usuários, se dar bem, faz parte do contexto de até mesmo de segurança, né? De elevar a maturidade de segurança. Legal. Bom, gente, a gente está chegando aqui a quase 1 hora de episódio. Alguém tem mais algum ponto que acha que é importante a gente colocar? Não. Bom, gente, então eu queria agradecer muito ao Ayrton, o Gerson, o Anderson por despender o tempo deles aí e compartilhar o conhecimento deles, que não é pouco aí, toda essa experiência com os nossos ouvintes. E já avisar para o pessoal nos seguir no got_shell em todas as redes sociais. Ayrton, se tu quiser passar os teus contatos aí para quem quiser entrar em contato contigo. Sim, tem meu LinkedIn lá, né? Então bem facinho, né? Ayrton Feliciano Júnior, lá vou ficar bem feliz lá de receber a conexão do pessoal e trocar experiência também, né? Então sou um cara que estou sempre aí nos fóruns, né? Participando de evento e acho que, de novo, nada melhor do que a gente compartilhar conhecimento, né? Acho que a gente só tende a ganhar. O criminoso faz isso todo dia, né? Cada dia eles estão se unindo mais e a gente aqui não para também para se unir e para trocar experiência. Então, o pessoal podem me seguir lá, se precisar de contatos lá também, vou estar à disposição. Vai ser um prazer receber todo mundo lá. Não, perfeito. Bom, pessoal, agradecer de novo a todo mundo e desejar um bom fim de semana, porque hoje é sexta-feira para nós aqui, né? Para quem está ouvindo, saibam que a gente vai ter feliz agora, tomando uma cerveja, fazendo o nosso R&R. Tá? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Obrigado, pessoal. pessoal.